Bem, primeiramente eu vou me apresentar. Eu sou aluno Rafael Albeia Bezerra, estou no meu último período de licenciatura em matemática pela UF, do CEDERJ, e o objetivo desse vídeo é apresentar, de uma forma dinâmica, como se eu estivesse numa reunião com professores, sobre um livro didático, né? O porquê eu escolheria um livro didático, na sala de aula, paralelo à escola em que eu estou vinculado dentro do estágio que eu vou fazer, né? Estou fazendo o estágio 4, né? O último estágio da minha licenciatura. Então, o livro ele é baseado numa coleção que já é, em grande parte, né, considerada uma coleção extremamente eficaz, né, na educação de base. Quando eu falo educação de base, engloba tanto fundamental como ensino médio, que é a coleção de fundamentos de matemática elementar. Essa coleção ela é composta de 11 volumes, e essa coleção está alinhada dentro do plano programático do Colégio Brigadeiro Newton Braga. É o colégio que eu irei estar fazendo meu estágio. É um colégio militar administrado pela Força Aérea Brasileira e é um colégio recente nessa administração, né, uma administração militar. Então, eu vou estar compartilhando rapidamente a tela, porque se torna importante eu falar um pouco do colégio, do perfil desse colégio, e por que esse colégio está alinhado com essa coleção, que é uma coleção tradicional no ensino da matemática. A primeira edição, ela, ela foi, ela data, né, da década de 80, então é um livro bem tradicional e bem consolidado, né? Ao longo dos anos, essa coleção ela foi sofrendo alterações e atualizações muito boas e muito interessantes, muito didáticas, muito eficazes. São alterações que estão alinhadas com a BNCC, é importante isso. E eu irei estar agora compartilhando a minha tela. Primeiramente, então, repetindo, primeiramente falando do Colégio Newton Braga, Colégio Brigadeiro Newton Braga, suas características, e depois eu vou estar falando do arcabouço, né, do meu roteiro de avaliação de material e livro didático. E eu vou estar destrinchando esse roteiro. Esse roteiro ficou um pouco longo, tendo em vista a complexidade que se exige, né, para analisar um livro didático. Essa complexidade ela tem que estar no padrão, né, do que esse livro representa, do que essa coleção representa. Tanto para quem entende, né, particularmente da matemática, quanto de um leigo, né? E eu apliquei total isenção em relação às boas práticas do Colégio Brigadeiro Newton Braga. Então, meu objetivo é internalizar o processo de ensino-aprendizagem do Colégio Brigadeiro Newton Braga, e colocando nesse roteiro uma total isenção baseada em conhecimentos posteriores que eu tenho da disciplina, uma vez que eu dou aula de matemática há alguns anos, apesar de não estar efetivamente formado, para que nós tenhamos, né, consolidando esse roteiro, uma boa conclusão, né? Então, inicialmente, eu vou falar do Colégio Brigadeiro Newton Braga e depois eu irei colocar o roteiro analisando dois livros dessa coleção. Um perfeitamente alinhado com a BNCC, relacionado ao nono ano, e o outro
também alinhado ao primeiro ano do ensino médio, que é o nosso objetivo. Então, vou estar aqui compartilhando aqui a minha tela. Então, está aí um texto, né, introdutório, né, que eu elaborei em relação aos itens 3 e 4. Lembrando que eu ainda não iniciei meu estágio, mas eu conheço o professor que será o meu tutor. Eu já fui aluno dele, eu tive a felicidade de ser o aluno dele, e irei terminar a minha formação também sendo orientado por esse excelente professor, que dá aula de matemática no Colégio Brigadeiro Newton Braga. Então, a escola pesquisada para a realização do estágio 4 foi o Colégio Brigadeiro Newton Braga, administrado há cerca de 6 anos como uma organização militar da Força Aérea Brasileira. Então, os colégios militares também são organizações militares, geralmente comandadas por um coronel. No caso do Colégio Brigadeiro Newton Braga, é um brigadeiro do ar que comanda essa organização militar. Em consulta inicial com o professor tutor Carlos Brenner, foi informado que, além da educação de base, existem projetos destinados à preparação de concursos militares e pré-vestibulares, sendo orientados alunos a utilizarem como livro e material didático a coleção Fundamentos de Matemática Elementar, como eu falei inicialmente, composta de 11 volumes. Continuando, então foram feitos 2 roteiros, né, eu denominei de roteiros de avaliação de livro didático, corroborando com as atividades dos itens 3 e 4. O primeiro tratando de um livro a ser utilizado no 9º ano do ensino fundamental e o segundo para o primeiro ano do ensino médio. Então, esses livros estão alinhados, né, com aquilo que o colégio representa, né, com o que essa instituição representa. Então, existem projetos de concursos militares, mas não necessariamente isso, né? Então, existem projetos também vocacionados para vestibulares. Cabe ressaltar que os professores são civis, né, existe um vínculo de contrato, e os alunos também não são necessariamente dependentes de militares, né? Então, é um colégio que não prepara para a vida militar, mas que tem essa característica, por ser, obviamente, uma organização militar. Então, são 2 livros da coleção de Fundamentos de Matemática Elementar, né, que eu estou avaliando. Continuando, então eu elaborei um roteiro. Então, o objetivo desse roteiro é que na minha apresentação, né, seja feito o raio-x do que eu considerei essencial nessa avaliação, baseado também nos materiais vinculados ao estágio 4 na plataforma do CDES. Então, tudo que está aqui nesse roteiro não fugiu do aquele arcabouço de orientações previstas na plataforma do estágio 4, lá na plataforma de graduação do CDES. Então, como introdução, temos os fatores justificantes e a fonte bibliográfica do livro didático avaliado. No desenvolvimento, nós temos esses objetivos: a introdução do autor delineando os objetivos da obra, a correspondência e adequabilidade aos objetivos planejados para a disciplina, a análise dos objetivos em relação à proposta da disciplina e a correspondência entre objetivos pedagógicos e objetivos efetivos do livro didático. Então, é importante essa analogia, né, dos objetivos pedagógicos e daquilo que está no conteúdo do livro didático. Isso é muito importante. Na verdade, os dois são complementares, né, dentro daquilo, né, das aulas que serão apresentadas no ano letivo. Então, os conteúdos. Os conteúdos tratados em relação ao livro didático vão ser analisados, correspondência do conteúdo em relação ao plano de disciplina, compatibilidade integral de profundidade e livro didático em relação ao conteúdo proposto, assertividade em relação à linguagem didática e atualização das informações presentes no livro didático, como eu falei inicialmente. Esse livro
apesar da primeira edição ter sido na década de 80, ele sofreu constantes atualizações. Então, é um livro atual, né? Na sua teoria, não ficou tão presa àquela primeira edição da década de 80. Ela sofreu alguns melhoramentos, né? E questões, principalmente questões pré-vestibulares, muito atuais e também em maior número. Exercícios: suficiência em relação à quantidade e qualidade, variedade e abrangência. Motivação discente, instigação em relação a outras fontes, grau de dificuldade compatível com a realidade discente, adequabilidade em relação à avaliação discente-docente, e o gabarito é condizente e permite ratificação e retificação da aprendizagem. Eu quero destacar esses dois últimos itens, tendo em vista que essa adequabilidade ela está ligada a um padrão de ensino. Então, não adianta eu apresentar um livro como a coleção de Fundamentos de Matemática Elementar, como se esse livro fosse o padrão de compatibilidade para todas as escolas públicas. Por quê? Porque cada escola pública tem uma realidade e tem um público-alvo. Isso é muito importante. Então, a realidade do Colégio Brigadeiro Newton Braga pode não ser a mesma do CIEP Margarete Mê, por exemplo, que fica lá no Recreio dos Bandeirantes. Então, essa análise todo professor tem que ter. Nós temos os objetivos pedagógicos, nós temos um padrão de ensino e padrão de realidade. Isso é importante. E a ratificação e retificação da aprendizagem tem que estar ligado à vasta gama de exercícios que esse livro apresenta. Porque não adianta eu ter, num livro didático, muitos exercícios, mas o aluno ele não tem essa perspectiva do que ele está errando e do que ele está acertando. Isso na matemática é essencial. A qualidade editorial e gráfica, a qualidade de correspondência didática, recursos visuais e ilustrações que atingem a realidade docente, facilidade de manuseio e apresentação adequada, e referências bibliográficas que credibilizam a fonte didática enquadrada. E, por último, uma conclusão. Então, eu fiz questão de analisar nesse raio-x, né, o que está no meu trabalho em PDF, e eu irei estar passando na diagonal tudo que foi feito, tendo em vista que o tempo pode não ser suficiente, mas o mais importante foi o que eu disse anteriormente, né? A fonte didática tem que estar alinhada com os objetivos pedagógicos e a realidade dos alunos e também dos professores na instituição, né? Nós temos projetos da escola que são alinhados com o objetivo. E esse objetivo urge, né, uma fonte didática adequada. Toda escola tem que ter em pauta isso nas suas reuniões pedagógicas. Então, esse livro se torna fundamental no Colégio Brigadeiro Newton Braga, tendo em vista as características que esse colégio apresenta. Então, está aqui o primeiro livro, né, Oswaldo Dulce Pompeu e José Nicolau, que é Fundamentos de Matemática Elementar. Esse aqui é o volume 9. Tá? Eu peguei uma edição de 2005. Essa edição não é a mais atual, não é a mais atual, mas é um livro coerente para a realidade e, as suas atualizações elas não fogem tanto em relação às questões de matemática que diversos concursos e até os pré-vestibulares estão apresentando. Então, a ilustração eu coloquei nas referências bibliográficas da capa do livro, mais uma mera ilustração. Então, aqui o livro tem 11 volumes, como eu falei inicialmente, né? É o livro de geometria plana. Por isso, eu coloquei como de 9º ano,
porque no ensino médio ele é focado na evolução da geometria plana, né? Tanto a geometria analítica como na geometria espacial, né? Então, está aí os objetivos, cada item dos objetivos aqui destrinchado, os conteúdos tratados em relação ao livro didático, correspondência do conteúdo. Então, tudo que estava lá no nosso sumário, né, eu coloquei por tópicos, e eu irei parar aqui nos exercícios, porque falar de matemática sem falar em exercícios não combina, né? Então, matemática é treino, matemática é repetição, sempre em um ambiente lúdico, né? Um ambiente que proporciona, né, dando meios, né, para, para um efetivo processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a suficiência em relação à quantidade e qualidade. Todos os capítulos trazem em seu final exercícios que, de forma crescente, aumentam em seus graus de dificuldade. Além desses, ao findar de todos os capítulos, existem 385 exercícios de pré-vestibulares. A quantidade e qualidade dos exercícios são suficientes e sobejam em tais aspectos. Como todo livro de matemática tem que ser. Isso aí eu acho fundamental, né? A qualidade e a quantidade. Não adianta ter só a quantidade, se não tem qualidade, né? E não adianta também ter exercícios de qualidade, mas são muito poucos. Então, o aluno ele não vai solidificar o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, é importante que o livro seja completo, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, variedade abrangente, variedade acondizente sobeja, como foi dito anteriormente, uma vez que existem exercícios em todos os capítulos e 335 de vestibulares consagrados ao findar os mesmos. A tabela abaixo justifica a plenitude em relação à própria variedade abrangente dos exercícios distribuídos. Então, está aqui, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9, Geometria Plana, oitava edição de 2005. Então, temos aqui presença de gabarito, exercícios totais de vestibulares também tem, presença de gabarito comentado, sim, nos exercícios de vestibulares, os gabaritos não são comentados, né? E aqui o total de exercícios, 1.397 exercícios. É importante, né, esse item também que eu coloquei, que é a motivação discente, né? Então, pelo fato de se buscar uma evolução lógica em relação às dificuldades do exercício em cada capítulo, isso motiva o aluno a evoluir na medida que acerta e entende seus erros na retificação da aprendizagem. Então, tá aí outros itens, né, do meu roteiro. Os recursos visuais e ilustrações que atingem a realidade docente, né, são compatíveis e tem um destaque importante, né, que o livro tem histórias ilustrativas de grandes matemáticos que contribuíram ao longo da história para a construção do conhecimento da matéria. Essas histórias estão distribuídas ao longo dos capítulos. Então, isso eu acho muito bacana no livro. Ele tem, no início do capítulo, né, textos, né, de história da matemática, né? Então, o aluno ele aprende, mas não entra naquela monotonia, né? Ele lê 3 textos criativos, tem ilustrações muito interessantes, né, para um complemento da aprendizagem do aluno, né? E como conclusão, por que eu escolhi esse livro didático, né? Por que esse livro também está no arcabouço, né, de livros didáticos do Colégio Brigadeiro Newton Braga, que é notória a conclusão de que, após todos os temas e subtemas abordados, o livro didático avaliado contempla de maneira satisfatória todas as linhas pedagógicas pontuais específicas em relação aos assuntos abordados e enquadrados na geometria plana e correlatos ao nono ano. Cabe ressaltar que, apesar do livro citar em sua apresentação a importância vocacional do ensino médio e a fonte de consulta correlata à geometria básica do ensino superior, o livro aborda temas básicos e basilares da geometria plana, podendo ser utilizado em larga escala em relação ao público discente do ensino fundamental. E é o que na prática acontece, né? Principalmente se tratando em concursos militares. Então, nós temos como exemplo o Colégio Naval, né, que utiliza até livros de uma dificuldade
até mais elevada em relação a essa coleção. Tá? E o Colégio Naval exige ensino fundamental em seu concurso, né? Então, tem uma dosagem controlada pelo professor e coerente com os objetivos pedagógicos atingidos e também um plano de disciplina. Este autor, portanto, recomenda fortemente sua larga utilização como uma rica fonte didática contributiva no processo de ensino-aprendizagem em relação à geometria plana, permitindo ao discente, em um ambiente lúdico, a maximização da eficácia na participação conjunta da construção do conhecimento intermediado pelo professor. Sempre intermediado pelo professor. Isso é muito importante, né? Nós estamos voltando aí de um ambiente de pandemia, né? E descobrimos que o ensino à distância, né, funciona e de uma maneira muito eficaz, mas sempre tem que ter intermediação do professor. Isso é fundamental. Então, como referência bibliográfica, eu apresentei aqui o próprio livro, né, os parâmetros curriculares, né, do ensino médio, Brasília, do MEC, está aqui a ilustração do livro. Esse livro é muito utilizado no ensino médio, mas repetindo, né, no ensino fundamental ele também é muito importante, né? E muitos colégios, como o caso do Colégio Brigadeiro Newton Braga, utilizam. E se tratando de 9º ano, essa consolidação da geometria plana é essencial para se aprender geometria analítica e geometria espacial. Sem essa base na geometria plana, o aluno, quando chega no ensino médio, ele chega com muitas dificuldades, ele chega com uma defasagem muito grande, porque as outras geometrias é a continuação da geometria plana que o discente aprende no ensino fundamental. E esse livro, ele tem toda a geometria plana, né? Pelo menos a geometria plana mais básica, né? Mais básica, mas que não deixa de ter um nível muito interessante. Tanto que esse livro também é aconselhável utilizar, se não for como fonte didática, pelo menos como um livro paradidático no ensino médio. O outro livro que eu avaliei, né, eu vou passar de uma forma mais rápida, porque esse livro é da mesma coleção, né? Então tem muitos pontos comuns. Na verdade, tem quase todos os pontos comuns. A diferença é o que, em que esse livro está enquadrado. Esse livro que eu coloquei primeiro ano está relacionado a conjuntos de funções, né, que é o volume 1. Né? O anterior era o volume 9, esse é o volume 1. E esse volume é muito conhecido, né? Muitos chamam o livro do Gelson Yeze, né? Então, o sumário é basicamente o mesmo. Tá? Então, está aqui a fonte bibliográfica, é o livro, da Gelson Yeze, Murakami, Carlos Murakami. Né? Esse livro é a 8ª edição de 2004. Lógica, a teoria dos conjuntos e funções, é o assunto que permeia esse livro. Né? E o que é interessante também, eu irei aqui na parte de exercícios, né, que esse livro também tem uma grande variedade de exercícios, né? Aqui totalizando 966 exercícios, né? Muito similar ao que foi avaliado anteriormente, de geometria plana. Então, está aí toda a avaliação. E na conclusão, eu coloquei que, apesar desse livro citar em sua apresentação a importância vocacionada ao ensino médio e a fonte de consulta básica correlata, principalmente ao estudo de funções do ensino superior, o livro aborda temas básicos e baseados em funções de lógica, podendo ser utilizado em larga escala em relação ao público-discente do ensino médio, com uma dosagem controlada pelo professor e coerente com os objetivos pedagógicos atingidos e o plano de disciplina. Eu, antes de avaliar esses livros, eu olhei a BNCC, e na BNCC está previsto para o ensino médio, né, para os 3 anos, né, o ensino de funções, principalmente as funções logarítmicas e trigonométricas. E esse livro, ele abrange todo o arcabouço a respeito de funções, desde as primeiras das funções do primeiro grau, passando pelas funções quadráticas, que são do segundo grau, até as funções mais complexas que está no currículo do ensino mais básico. Então, esse livro ele é bem completo
em relação a funções, e tem uma parte muito interessante de lógica e teoria dos conjuntos, né, que na universidade nós aprendemos muito isso na parte de análise real. Então é um livro muito interessante, é um livro muito completo e prepara o aluno que está no ensino médio a ter bases mais sólidas, também caso ele queira fazer uma licenciatura de matemática ou até uma graduação de matemática, né. Esse livro ele dá bases muito interessantes. Então está aqui o livro, a ilustração, a capa do livro, tá bom? E o item 7 eu vou estar finalizando, eu vou colocar na plataforma esse material com o link desse vídeo aqui no próprio material PDF, tá? Para que tenhamos aí uma organização lógica aí e coerente aí nesse trabalho. Então vou estar interrompendo aqui o compartilhamento. Pronto, voltei. Então, com isso eu estou encerrando essa gravação, né, da avaliação dos 2 livros didáticos. Então foi a coleção, são 2 livros da coleção de Fundamentos de Matemática Elementar, o volume 9 e o volume 1, né. O volume 9 foi apresentado na minha avaliação para o 9º ano e o volume 1 para o 1º ano do ensino médio, 2 livros que são utilizados no Colégio Brigadeiro Newton Braga, e é vastamente utilizado também em concursos militares e também na própria preparação também para o Enem.